E ele disse, você não está aqui à toa. Foi o Espírito Santo quem te trouxe aqui. Glória a Deus. E aí ele falou como estava a minha vida. Eu tinha chegado naquela madrugada. Eu havia chegado em Jaguaquara às 4 da manhã. Às 9, eu estava naquela igreja. E aquele irmão estava falando comigo de coisas que ele jamais imaginava. Ele não podia saber. Porque ninguém na minha família sabia. E ele me trouxe a revelação divina, né? Deus falou comigo por intermédio daquele irmão. Porque você pode contar o seu milagre. Porque você pode contar o seu milagre. Bem-vindos a mais um episódio do seu Pod Cristão, um canal de testemunho evangélico. Pode entrar, fica aqui comigo, fique aqui conosco, isso mesmo, conosco, porque tenho a honra de receber aqui no estúdio, nosso estúdio aqui mais ou menos improvisado, aqui em Jaguaquara, Bahia, minha cidade natal, cidade das minhas raízes, e eu estou muito feliz de estar aqui vivendo um tempo novo, um tempo de Deus, e só posso mesmo agradecer ao Senhor por tantos bens que Ele tem me proporcionado nesses dias que eu estou aqui no meu Brasil brasileirão. Glória a Deus por isso. Fica aqui com a gente. Obrigado por nos permitir entrar mais uma vez na sua casa, na sua empresa, ou se você está aí no ônibus, no metrô, em qualquer lugar. O mais importante é que Deus está marcando nesse momento um compromisso, melhor, um encontro com você e você com Ele. Então, não foge desse vídeo, porque hoje tem um testemunho que com certeza vai chegar a teu coração, ao seu coração. Nós costumamos dizer aqui que Deus é quem nos encontra. E não vou dizer diferente, vou ousar dizer que Deus vai te encontrar através desse testemunho de hoje. Amém. Então, permanece aqui conosco. Eu estou hoje aqui no estúdio em Jaguaquara, Bahia, com um personagem ilustre, uma pessoa de Deus, um homem com quase 25 anos de ministérios, servindo ao Senhor. Estou aqui no estúdio com o pastor Alessio Lima. Ele é natural, como eu, aqui de Jaguaquara, Bahia, filho de Dona Cecília da Silva e o senhor Laurentino Correia Lima, em memória. Ele é casado com a missionária Zoraide Mascarenha Lima, pai de 4 filhos, Vitor, Alessio, Jonathan e Davi. Ele pastoreia há quase 23 anos. Vocês já vão saber aqui desses dados aqui com mais precisão, porque ele vai falar aqui para vocês. Aqui na Igreja Batista Nova Esperança, que está situada aqui no bairro da Palmeira, em Jaguaquara, Bahia. Quero aproveitar para deixar aqui um grande abraço fraternal aqui dessa irmã serva do Senhor para toda a Igreja Batista aí situada na Palmeira Nova Esperança, que essa igreja amada que é liderada, que é aí, né, pastoreada pelo pastor Alessio. E aqui está ele, pastor, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast Pod Cristão. Muito obrigado, irmã Rosana. É um prazer estar aqui no Pod Cristão e fico grato a Deus por ser convidado para este momento especial, poder falar do Senhor e do que Ele realizou em minha vida e louvando ao nome do Senhor por sua iniciativa de estar pegando depoimento de pessoas que foram alcançadas pelo Senhor. Então, a você que nos assiste, nos ouve, em qualquer dia, em qualquer tempo, em qualquer lugar, graça e paz seja com a tua alma. Tem um texto da palavra de Deus na carta de João, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 1, ele diz o seguinte: que grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados
filhos de Deus, o que realmente somos. E é por isso que eu estou aqui, porque eu fui alcançado para ser um filho de Deus, coisa que até aos 26 anos eu não sabia que era. Deus tem feito, então, esta grandíssima obra. Então, missionária Rosana, um prazer grande poder estar aqui compartilhando esse momento contigo e poder falar para as pessoas de como Jesus é maravilhoso, de como Ele é poderoso para transformar as nossas vidas, para guiar nossos passos, nos tirar do lume, da escuridão do pecado e nos trazer para a sua maravilhosa luz. Bem, quero desde já dizer a você que eu não nasci em um lar cristão e pela bondade de Deus eu fui alcançado pelo Senhor. Tenho quase 25 anos de ministério, pastoreando a Igreja Batista Nova Esperança. Logo em breve, em outubro de 2025, completo 23 anos pastoreando a igreja e, no decorrer destes anos, experimentando de coisas extraordinárias da parte do Senhor. Mas, para além do ministério, para além da minha carreira pastoral, o meu objetivo aqui é falar de como é maravilhoso viver para o Senhor, porque quando me converti, não foi para ser pastor. Quando me converti porque descobri pela palavra de Deus que eu era um pecador e estava fora do céu. Então, a minha experiência com Jesus deu-se quando, no ano de 1994, eu fui convidado por minha irmã para morar com ela no seu apartamento. Na ocasião, eu morava em Salvador, na capital, e dividia apartamento com um amigo. Eu era representante comercial e dividia um apartamento com um amigo. E esta minha irmã tinha passado um ano na Suíça e voltou para o Brasil e me convidou para morar com ela. E ela servia ao Senhor, como serve até o dia de hoje, congregava na primeira igreja batista do Brasil, e a sua casa era muito frequentada por pessoas cristãs, por evangélicos da sua igreja, e ali eu tive a minha primeira experiência com pessoas que serviam ao Senhor. Eu não sou de um lar evangélico e, devido a isso, não tinha uma proximidade com o Senhor. Ali, então, eu descobri a respeito do Evangelho. Contudo, resistia à pregação do Evangelho. Minha irmã me convidava muito para ir à igreja e teve uma época que ela, depois de muito me convidar, falou-me para que eu fosse padrinho de formatura dela na igreja. Essa faculdade, essa igreja tem uma faculdade e ali ela fez um curso de missiologia. E teria o fim de ano, aquela formatura, e ela me convidou para ser o padrinho. Então, fui em uma loja, aluguei um terno e fui até aquela igreja. Bem, foi uma experiência marcante ali na capital da Bahia, em Salvador. E naquele dia, como a igreja havia convidado uma cantora americana, era a primeira igreja batista lá de Salvador, convidou uma cantora americana e teve todo aquele protocolo de formatura, todas aquelas questões, coisa que eu não lembro mais como foi, porque o louvor daquela americana me marcou de maneira que eu não tenho lembrança do protocolo da formatura. As duas únicas coisas que lembro é a apresentação daquela cantora, que literalmente, como diz a canção, eu mesmo, que não era servo de Deus, que nunca tinha entrado em uma igreja evangélica antes, depois eu fiquei relacionando aquela experiência com a música que se canta na igreja. Depois eu descobri, eu não sei se o céu desceu ou se a igreja subiu, né? Porque foi a experiência que eu tive, algo muito especial com aquela cantora americana que estava ali. Ela cantava em inglês, eu não entendi o que ela estava cantando, mas o ambiente realmente foi tomado por algo muito especial.
E depois o pastor pregou. E a pregação do pastor me chamou a atenção porque ele leu um trecho pequeno da Bíblia. Na época eu não sabia que era versículo, mas ele leu um versículo da Bíblia e fez uma explanação de 30, 40 minutos e aquilo me deixou impressionado. E uma coisa, ele começou a falar no final da pregação. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele encerrou a pregação falando aquilo com muita eloquência, com muita veemência. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ali eu saí daquela igreja, naquela noite, com o meu coração tomado, e eu dizia, eu tenho que ser um crente, Glória a Deus. porque ali eu me vi fora do céu. Meu Deus. Eu não fazia parte daquele céu de Deus. E quero dizer para você que me ouve agora, às vezes nós somos arrogantes, às vezes nós consideramos que sabemos muita coisa, mas não há nada mais desesperador do que você estar em algum lugar de perigo. Imagine uma pessoa que está se afogando. Imagine uma pessoa que está sendo assaltada. Imagine uma pessoa que está na mira de uma arma. Imagine a pessoa que recebe a notícia que tem uma doença incurável. Imagine uma pessoa que tem a notícia que um parente seu sofreu um acidente e morreu. E o desespero bate e você não sabe o que fazer. Para alguém que está se afogando, imagine que maravilha é alguém lhe tomar pelo braço e lhe tirar das águas que o afogam. Imagine para alguém que está sendo assaltado na mira de uma arma, ter o livramento, chegar alguém, aquele assaltante desistir e ir embora. Imagine para alguém que recebe a notícia de que uma doença incurável tomou seu corpo e ela recebe um milagre e ela é curada. Imagine para alguém que recebe a notícia de que uma pessoa morreu e ela sabe que a morte daquela pessoa não é o fim. Às vezes nós colocamos-nos assim com muita arrogância no nosso julgamento e vivemos de maneira a não considerar que estamos distantes de Deus. Eu ainda era um jovem de 22 anos, mas eu achava que não precisava me converter. Eu considerava que eu nunca seria um crente, nunca seria um evangélico, um protestante. Que onde eu estava, eu poderia, então, ajustar as questões religiosas da entidade da qual fazia parte e, assim, seguir o caminho. Mas quando eu ouvi o Evangelho, a palavra de Deus, a verdade do Senhor, então, eu me vi como Paulo no primeiro encontro com o Senhor, Glória a Deus. quando ainda era Saulo. Quem és tu, Senhor? E eu ficava ali perguntando, quem é esse Deus que tem esse poder Glória a Deus. de me deixar fora do céu? E de como ele pode exercer esse poder para me introduzir no seu céu? E eu saí daquela igreja assim, eu preciso ser um crente, porque eu estou fora do céu. Eu me casei logo em seguida, casei bem jovem, aos 23 anos, e aquilo ficou marcado em meu coração. Aquela experiência de que há um Deus que pode levar o homem para o céu. Anos depois que me converti, eu descobri o texto de Mateus 10, 28, quando Jesus disse, não tema o homem que mata o corpo, mas não sabe para onde mandar a alma, para onde a alma vai. Tema a Deus,
que além de matar o corpo, pode fazer perecer a alma no inferno. Eu ainda não tinha esse conhecimento, mas eu sabia que eu precisava me converter. Eu fui convencido do meu pecado. E aí eu precisava buscar esse caminho. Até que um dia eu vim aqui à minha cidade e eu já estava casado, o meu primeiro filho já havia nascido e o meu segundo filho também já havia nascido, e eu fui à igreja, forçado, por um convite do meu meninozinho pequeno. E quando eu cheguei lá, naquela igreja, na Igreja Batista Nova Esperança, eu tive uma outra experiência com o Senhor. Algo muito marcante, que na primeira experiência foi um louvor com uma pregação muito contundente. Mas esta segunda experiência, ela foi pessoalíssima, porque havia um irmão ali pregando e ele profetizava. Então eu entendi que aquele homem estava falando diretamente com as pessoas a respeito de coisas muito particulares daquelas pessoas. E então eu me preocupei comigo mesmo e disse que esse irmão não venha para o meu lado. Porque se ele vier para o meu lado, eu estou perdido. Meu Deus. Mas aconteceu exatamente o contrário do que eu Pediu. queria. Aquele irmão veio até a mim. Meu Deus. E era uma quarta-feira. E eu não tinha por que estar em Jaguaquara numa quarta-feira, porque quarta-feira é dia útil. Geralmente, quando a gente mora em Salvador, que vem para Jaguaquara, Final de semana. é fim de semana. E eu saí de lá numa terça de madrugada e na quarta de manhã eu estava em uma igreja evangélica, coisa que não era a minha prática. E ele disse, você não está aqui à toa. Foi o Espírito Santo quem te trouxe aqui. Glória a Deus. E aí ele falou como estava a minha vida. Eu tinha chegado naquela madrugada. Eu havia chegado em Jaguaquara às 4 da manhã. Às 9, eu estava naquela igreja. E aquele irmão estava falando comigo de coisas que ele jamais imaginava. Ele não podia saber. Porque ninguém na minha família sabia. E ele me trouxe a revelação divina, né? Deus falou comigo por intermédio daquele irmão. E havia ali um missionário, que hoje é meu amigo, missionário Jumário. Ele hoje mora em Salinas e ele é um ex-bruxo. Ele era um missionário da Igreja Batista Nova Esperança, lá de Salvador, e estava aqui em Jaguaquara, naquele período, fazendo missões na igreja. E ele veio até mim, ele tem uma voz muito grave, e aí terminou aquele culto, ele pôs a mão aqui no meu ombro e falou comigo, meu jovem, nunca esqueça desse dia. O Senhor vai te fazer um homem próspero no ministério. E eles perguntaram se eu queria fazer uma aliança com Jesus. E a minha resposta foi não. E eu saí da igreja aquele dia, sem fazer uma aliança com o Senhor. Vou ter o culto à noite. Um culto muito abençoado. Uma pregação também muito boa. E não fiz uma aliança com o Senhor. Voltei para Salvador. E dias depois eu volto a Jaguaquara. Novamente. Uma terça pela madrugada. Novamente, às 9 da manhã, lá vou eu a convite, assim, de livre, espontânea pressão para a igreja. E lá, novamente, estava o mesmo irmão pregando. Meu Deus. E ali, eu já fiquei preocupado, porque aquele irmão pregando, e que ele viesse novamente falar comigo. Mas a minha preocupação não adiantou em nada, ele veio até a mim. Só que desta feita, ele não falou mais das coisas que ele já havia falado. Ele me falou a respeito de situações que eu precisaria de ajuda. E ele
estava perto de mim e voltou em direção à plataforma, ao púlpito. E a igreja, na ocasião, hoje ela não tem janelas laterais, mas na ocasião a igreja tinha 6 janelas laterais que dão para o centro da cidade. E ele disse assim para aqueles irmãos: olha, igreja, esta cidade conhecerá o ministério deste homem. Meu Deus. Pregou, fizemos a oração ali no final. E eles, mais uma vez, perguntaram se eu queria fazer uma aliança com Jesus. E a pergunta era muito típica, né? Você quer aceitar Jesus? E essa pergunta de você quer aceitar Jesus, ela é muito incisiva. E às vezes a gente diz que quer aceitar Jesus porque não quer rejeitar Jesus. A pessoa de Jesus, né? A gente sabe que aceitar Jesus implica em um comprometimento. Mas eu disse que não. Voltei ao culto à noite, naquela quarta. E então, eu ouvi novamente a pregação. Gostei muito da pregação. Mas saí sem fazer uma aliança com o Senhor. E voltei mais uma vez a essa igreja. Fui a Salvador, viajei novamente. E aí voltei, não sei se 2 semanas depois, ou 3 semanas depois, ou um mês depois. Eu voltei à igreja, era um domingo. E lá estava o pastor pregando. Elias sai da caverna. E aquele Elias era eu. E a pregação toda parecia que só tinha eu ali naquela igreja. Mas a minha incredulidade, sempre falando alto, dizia: pode ter outras pessoas aí iguaizinhas a você. Pode ser que não seja você, a minha incredulidade dizia. E de repente, aquela pregação terminou e eu estava ali dizendo: essa pregação falou comigo. Glória a Deus. E a minha incredulidade continuava dizendo: mas pode ter outra pessoa aqui igual a você. E o pastor fez o apelo: ei, você que está assim, com a sua vida desse jeito, o Senhor te chama hoje. E ali, mais uma vez, o coração incrédulo dizia: pode ter outro homem igual a mim. Eu olhava para a direita, olhava para a esquerda e dizia: pode ser que tenha alguém igual a mim aqui. A terceira vez, o pastor disse: eis que o Senhor fala com o homem aqui por palavra profética. Ei, homem, você que está com a sua vida assim, desse jeito, dessa maneira, deste modo, o Senhor te chama hoje. Eu disse: puxa, parece que esse homem sou eu. Mas a minha incredulidade novamente disse: mas pode ter alguém aqui semelhante a mim. Então, eu não tinha nenhuma intimidade com Deus. E eu também não imaginava que Deus pudesse ler pensamentos daquela forma. Mas eu pedi em pensamento e disse assim: Senhor, se esse homem que o pastor está falando aí sou eu, fala de uma maneira que eu entenda. Então, quando eu terminei de pensar, o pastor Isaac, era o pastor da igreja, disse assim: ei, homem, você que acabou de falar com Deus em pensamento, Deus meu. para que ele fale contigo de uma maneira que você entenda, é com você mesmo que ele está falando. Glória a Deus. Aí, não tive como resistir. O chamado de Deus foi irresistível nesse momento. Não tinha como eu retroceder, porque o Senhor já tinha me prendido com suas cordas de amor. E eu já dei por mim lá no altar. E a bondade do Senhor me trouxe até aqui, esse dia de hoje. Eu não me converti para ser um pastor. Eu me converti para ser um salvo, para ter meus pecados perdoados, para que o Senhor mudasse a minha vida.
Mas ele já tinha dito antes que eu fosse pastor que ele tinha um ministério na minha vida. Depois, lendo a Bíblia, Jeremias 1,5, né? Quando o Senhor diz, eu te conheci antes que você fosse formado no ventre da tua mãe. Então, eu não sabia disso, dessas verdades que me fazia um homem arrogante, religioso e distante de Deus. Mas naquele dia, o Senhor mudou a minha vida e tem guiado os meus passos. Então, me converti ao Evangelho. Naquele culto. E era um domingo. Eu morava em Salvador, então na segunda-feira tinha um ônibus aqui que saía às 5 da manhã. Então, minha esposa me deu uma Bíblia e eu coloquei aquela Bíblia na minha bolsa e voltei para Salvador. E algo interessante que aconteceu naquela viagem. Geralmente, quando eu entro em um ônibus, eu durmo imediatamente. E aquele dia, e ainda mais acordando cedo, né? Acordo às 4 da manhã para pegar os ônibus às 5. Então, eu geralmente, de ônibus, eu durmo. Quando eu não estou dirigindo, eu estou dormindo. E esse ônibus saiu e estava um carro sempre ultrapassando aquele ônibus. Era um Del Rey. O Del Rey ultrapassava aquele ônibus, parava na frente, o ônibus parava para pegar um passageiro, aquele carro ultrapassava o ônibus. E assim foi. Quando foi chegando próximo ao quilômetro 100, o ônibus acompanhou aquele carro. E ficou próximo, de sorte que dava para ver o vidro traseiro daquele carro. E estava escrito uma frase. Eu não sabia que era da Bíblia. Mas estava escrito uma frase no vidro traseiro daquele Del Rey. Escrito assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu li esse texto. Eu estava sentado no primeiro banco do ônibus. E aquele carro, depois que eu li isso, aquele carro foi embora. E o ônibus não acompanhou mais aquele carro. E aquilo me marcou. A gente não grava uma coisa assim, não é? Se não for sobrenatural, se não for extraordinário. E eu voltei para Salvador, e aí comuniquei aos meus amigos, olha, agora eu sou crente, e as pessoas, você agora é crente? Eu não acredito. E resultado. A minha vida começou a tomar um novo rumo. E eu comecei logo lendo a Bíblia. Então, comecei logo lendo a Bíblia e orando. Eu comecei lendo 1 minuto, lendo 2 minutos, orando 1 minuto, 2 minutos, e Deus, então, foi agindo na minha vida, agindo, de modo que eu comecei a perceber milagres. Deus operando de maneira sobrenatural no meu caminhar e me conduzindo para o ministério, agindo para que eu voltasse a minha vida para o ministério. Eu era representante comercial, as coisas começaram a dar tudo muito errado. Já estavam dando tudo muito errado, mas Deus estava me trazendo de volta para Jaguaquara. E eu insistindo em querer ficar em Salvador. Até que não teve como mais resistir, eu vim para Jaguaquara. Então, envolvido com a igreja, continuando fazendo uma viagem ou outra, mas morando aqui, fazendo uma viagem ou outra. Então, me deu uma sede, uma fome da palavra. Então, eu li a Bíblia muito. Muito não, que nunca se lê muito a Bíblia, mas eu lia bastante. E tive vontade de começar a estudar. Logo no começo da minha vida cristã, falei com o pastor Isaac me autorizou, fiz uma inscrição, comecei a estudar, fazer cursos por correspondência, fui fazendo, porque aqui não tinha nenhum curso teológico. E eu comecei a estudar porque era aquilo que estava no meu coração. E evangelizava com
com os irmãos. E aí aqui reencontrei um amigo, irmão, da minha infância e adolescência, é Cláudio Lula. Ele havia se convertido 2 anos antes de mim. E interessante que eu achava Cláudio super chato, porque só falava de Jesus. Então, quando eu vinha a Jaguaquara, eu já não ia mais ver Cláudio, porque Cláudio Fugia, né, só do ficava Cláudio. dizendo assim, Alex, você precisa fazer uma aliança com Jesus, você tem que deixar essa vida, você tem que aceitar Jesus. E aí, quando me converti, então, me aproximei de Cláudio, e Cláudio, aquele cristão firme, sabe? Glória a Deus. Era também jovem na época, mas assim, muito firme no Evangelho. E a gente orava todo dia junto, todos os dias. Todos os dias a gente tinha um compromisso de orar. E a gente, então, passei a ter essa vida de oração e de leitura da palavra, e monte todo dia, e sempre nesse caminho, né, de buscar ao Senhor. E estabelecendo agora as novas amizades, não deixando as amizades do passado, mas não mais mantendo aquele vínculo de sair junto. Porque se eu tivesse mantido aquela minha rotina de outrora, eu não me estabeleceria como servo de Deus, né? Então, as minhas práticas do passado, elas permaneceriam em mim. Então, me acerquei de novos irmãos, continuei amando meus amigos do passado, orando por eles, mas deixei de conviver com eles no meu cotidiano por conta dessa nova vida que estava proposta para o meu caminho. E lendo a Bíblia e orando, acabei ficando desempregado, porque eu era representante e então agora passou a ter uma grande luta. Pai de família, desempregado. E agora, como é que vai ser? Graças a Deus, eu era bem desenrolado, bem desenvolvido, desde cedo trabalhando. Eu comecei a trabalhar em carteira assinada desde os 14 anos e então agora estava desempregado. Então, e as empresas que eu procurava sempre estavam com a porta aberta, mas nunca davam certo. E eu fiquei preocupado com isso. E aí eu fiz uma campanha de oração, fiz jejum e oração e falei com Deus. Antes de ser batizado no Espírito Santo, eu falei com Deus a respeito do que eu precisava. E aí os irmãos começaram também a fazer campanha para Deus batizar no Espírito Santo. E assim eu comecei também com os irmãos. Porque a igreja envolvida naquela coisa gloriosa, então eu também queria aquilo. Eu já estava na igreja e eu disse, será que eu não vou ter essa bênção na minha vida? E comecei orando também. E, incrivelmente, o mesmo dia que eu fui batizado no Espírito Santo, na mesma data, anos depois, eu fui consagrado ao ministério. Né? Eu fui batizado no Espírito Santo no dia 26 de novembro e fui consagrado ao ministério no dia 26 de novembro de 2000. Foi uma coisa assim que realmente me marcou. Então eu comecei a buscar isso e aí Deus me deu essa bênção. Só que eu estava desempregado. Aí eu fiz uma campanha de oração, de jejum, de oração e de Senhor. Eu não vou mais procurar, porque todo lugar que eu vou está certo e depois não está certo mais. Eu disse, não vou mais à procura de nenhum trabalho. Se o Senhor não me trouxer a pessoa a mim, eu já sei que tu não quer que eu volte a trabalhar. Eu vou me dedicar, eu vou passar as lutas necessárias, mas eu vou me dedicar integralmente ao ministério. Terminei a campanha e disse, são 30 dias, Senhor. Isso era no final de dezembro. Aí, no final do ano, eu já estava há um tempo na igreja, o pastor me nomeou tesoureiro da igreja. Aí, naqueles primeiros dias da semana do ano, eu organizei a tesouraria, então
com conhecimento contábil, eu contabilista, então organizei, fiz um plano de conta, deixei as coisas tudo organizado. Naqueles primeiros dias, as 2 primeiras semanas do mês de janeiro, apresentei a ele o plano de conta, ele ficou maravilhado e tal, com aquela organização que eu tinha dado à tesouraria da igreja, fazendo uma coisa mais profissional, né? Que a coisa era mais amadora, que os irmãos que faziam não tinham esse conhecimento. Então, eu dei um tom profissional para a tesouraria, com plano de contas, com saída, entrada, passivo, ativo. Então, ele ficou maravilhado. E havia na igreja um casal que tinha 3 construtoras. E eles estavam precisando de um contador. O pastor Isaac, numa visita, eles comentando com o pastor que estava procurando, o pastor Isaac disse: o irmão Alessio. E aí eles me procuraram. Só que eu tinha esquecido que eu tinha feito essa campanha de oração e tinha feito esse pedido, que eram 30 dias. Eles me procuraram, minha irmã. E eu tinha feito na campanha o seguinte: olha, senhor, se essa porta se abrir, o primeiro valor que eu pegar, eu vou depositar todo na igreja, como oferta para o Senhor. E esses irmãos me procuraram para fazer, não para me contratar como funcionário deles, mas para fazer a organização e a atualização da empresa, fazer balanços, balancetes de 3 anos que estava sem fazer. Meu Deus. Aí eu conversei com eles e disse: olha, eu vou conversar com um colega, que era nosso irmão também na igreja, professor Jorge Anjos. Eu digo: vou conversar com o Jorge. Se Jorge me ajudar, eu pego esse trabalho. Aí procurei o irmão Jorge, que era contador na cooperativa na época. Ele disse: pronto, pode pegar que eu te ajudo. Que eu estava um tempo fora da contabilidade, precisava de alguém que tivesse mais experiência. Aí acertei, eu disse: e agora eu cobro quanto? O salário mínimo era uns R$ 130. Ou 121. Eu acho que era R$ 121. Ele disse: isso vai levar uns 2 meses, são 3 empresas, cobra R$ 1.500. Então eram cerca de 12 salários mínimos. Aí eu fui conversar com os irmãos, cobrei R$ 2.000. O irmão está fechado. Que isso? Com 1 mês nós terminamos o trabalho. Ele disse: irmão, eu estive aqui conversando com a esposa, queria que o irmão continuasse com a gente. E eu fiquei naquela empresa. Eles me contrataram para trabalhar com eles. A questão é que quando eu recebi o dinheiro, que eu havia combinado com eles, então uma parte era dividida entre eu e o irmão Jorge, eu passei a parte de Jorge e lembrei desse meu compromisso, né? E aí eu lembrei também que exatamente esse emprego, eu não fui à procura, ele veio até a mim. E foi exatamente num tempo que eu disse ao Senhor: se não vier em 30 dias, eu não vou aceitar. Ainda que venha o melhor emprego do mundo, eu não aceito. E esse trabalho veio. Eu peguei aquele valor, depositei na igreja. Ninguém sabia que eu tinha feito esse voto. Foi uma coisa entre eu e Deus. Depositei todo o valor que eu recebi lá na igreja. E eu estava desempregado. Meu Deus. Há cerca de 1 ano. E eles me contrataram para receber um salário, na época, de 9 salários mínimos. 3 salários mínimos por cada empresa. 9 salários mínimos. Meu Deus. Trabalhei 4 anos com eles. E nesse período, nesse ínterim, o pastor Isaac saiu da igreja, eu assumi a igreja e eles passaram a ser minhas ovelhas. Eram meus patrões
e eu era o pastor deles. Mas é interessante como Deus age, como Deus opera, né? Como as coisas vão tendo uma fluência divina. E assim, nesse período antes de pastor Isaac sair da igreja, então eu estive tesoureiro e assim, Deus nos concedeu a bênção de organizar muita coisa. Os irmãos adquiriram então uma grande confiança em mim, como também o pastor Isaac, né? E ele me indicou para o ministério pastoral. E a mim e mais 2 obreiros. Na época, eu muito jovem também ainda. É assim, eu era jovem e os outros 2 também eram ainda mais jovens do que eu. E o pastor me indicou para o ministério pastoral e eu estava no gabinete do pastor. Uma irmã chegou para mim e disse: Ô irmão Alessio, o senhor não acha que... O irmão não acha que está muito cedo, não? Aí eu olhei para aquela irmã e disse: minha irmã, é o seguinte, se Samuel, quando procurou Davi para ungí-lo rei, se Davi podia rejeitar a unção de Samuel, eu também posso rejeitar a indicação do pastor. Eu tenho certeza que essa resposta, irmã, foi uma resposta do Espírito de Deus, porque não tinha condições de alguém dar uma resposta nesse nível, né? Foi o Espírito Santo que trouxe aquela passagem bíblica para a minha mente. Aquilo que Jesus disse, né? Eu vos darei a palavra. Então, aquela irmã não disse mais absolutamente nada. Eu não sabia que eu seria o pastor da igreja, porque eu agora crente, então, morando aqui, eu queria voltar para Salvador. Eu não tinha ideia que eu seria o pastor. Eu gostava muito do pastor Isaac. Gostava, não gosto muito dele. Gostava muito de ouvi-lo pregar. Então, não tinha nem a mínima ideia, a intenção de ficar em Jaguaquara. A minha vontade era voltar para Salvador, porque eu gostava de Salvador. Ainda gosto muito de Salvador. É a minha segunda cidade. Então, eu tinha a intenção de voltar para Salvador. Essa era a minha intenção. E eu comecei a receber uma palavra que Deus tinha portas de ministério. E a minha cabeça era sempre Salvador, né? Disse, vou para Salvador, porque lá eu vou congregar na Nova Esperança, vou trabalhar com o pessoal ali próximo à convenção, vou trabalhar em Salvador, pronto, cidade grande, você trabalha durante o dia, à noite está na igreja, eu vou servir a convenção, servir a igreja lá e Deus vai desenvolver meu ministério por lá. Era o meu pensamento. Mas Deus tinha outros planos, né? Em 2002, o pastor Isaac renunciou ao ministério na igreja. O pastor, na época, que era o vice-presidente, também tinha planos de ir embora de Jaguaquara, disse que não ficaria. Como eu era um obreiro já consagrado pela convenção, então os irmãos disseram, não, o irmão Alessio fica aí até a convenção decidir o que é que pretende fazer. E ali nós comunicamos a convenção, o presidente da convenção veio depois, fizemos reuniões e o corpo de obreiros e a igreja Aprovaram. quis que eu ficasse. Glória a Deus. Então, fizeram uma assembleia e o meu nome foi posto para os irmãos e eu fui passado presidente da igreja. Glória a Deus. Não ainda pastor, presidente da igreja. Aí eles marcaram um período mais para frente e voltaram em outubro de 2019, me ordenando pastor da igreja. Aí fiquei até o dia de hoje, estou pastor na Igreja Batista Nova Esperança. No decorrer desses anos, muitas coisas aconteceram. Eu vi Deus fazer muitas coisas. E a gente percebe que muita coisa Deus usou. Isso não é orgulho sob nenhuma hipótese.
e nenhum tipo de vanglória. Nesse período, assim, importante, Deus usou a Igreja Batista Nova Esperança nessa cidade de maneira muito especial. Muito especial. Na ocasião que fui ordenado, foi criada a Ordem de Pastores daqui da cidade. Logo, 2 meses depois que assumi a igreja, foi criada a Ordem de Pastores. 50 dias para ser exato. 9 de dezembro de 2002. E na época, o pastor saudoso, pastor Michele, um homem que faz muita falta nessa cidade, uma referência para nós, uma pessoa muito amada. Ele estava na organização da ordem e o pastor José Jorge foi o primeiro presidente. E o pastor Michele indicou a mim, eu com 50 dias que tinha assumido uma igreja. Ele indicou a mim para ser o vice-presidente da Ordem de Pastores. E essa trajetória até hoje foi muito marcante. Conviver com os pastores de perto aqui da minha cidade foi muito importante para mim. Conviver com o pastor Michele, pastor José Jorge, pastor Eduardo, que hoje voltou para Recife, pastor Luciano, muitos pastores que passaram por aqui, homens de Deus que passaram por aqui, e eu pude conviver com eles próximo, presidindo a ordem, tendo deles o respeito, a consideração. E hoje, com tantos outros pastores que nós temos aqui, poder ser, assim, enquanto ordem de pastores, ser um canal de Deus para ter acontecido muitas coisas aqui. Nós tivemos, pela Ordem de Pastores, a instituição do Dia dos Evangélicos, a Semana da Bíblia. Temos outras programações evangélicas que estão no calendário cultural do município a partir de uma iniciativa da Ordem de Pastores Evangélicos de Jauaquara. E a igreja também passou a realizar um congresso em 2003, que se tornou um marco na nossa cidade, que foi realmente revolucionário. Muitas almas se converteram nesse período. E a partir da pandemia, esse congresso deixou de acontecer. E a gente ainda fez um depois da pandemia e a gente pretende retornar, porque paramos no 19º congresso e pretendemos realizar o 20º esse ano que vem, para retomar as coisas que nós vimos aqui. Nós já vimos muitas coisas acontecendo, né? Muitas vidas sendo salvas, Deus operando, Deus agindo de maneira muitíssimo especial. E Deus proporcionou nesse tempo, né? Assim, igrejas sendo abertas, muitas vidas sendo batizadas. Glória a Deus. Né? E tem gente que passou pela Nova Esperança em todos os lugares, no Brasil e fora do Brasil. Né? Vários pastores que foram da igreja estão pastoreando em São Paulo, aqui em Jauaquara e em tantos outros lugares. Né? E a gente tem a alegria de poder, de algum modo, ter participado da vida dessas pessoas como um instrumento de Deus, né? E imaginar que quando aquela igreja começou, eu não servia ao Senhor. As pessoas que começaram aquela igreja, elas não sabiam que eu me converteria ali, como tantos outros que estão lá servindo ao Senhor se converteriam ali. E eu encontrei um irmão que é fundador da igreja. Ele foi um dos fundadores da igreja essa semana. E depois que falei com ele, eu abracei e fui subindo, pensando, dizendo, né? Esse irmão nem imaginava que ele estava começando uma obra e que um filho daquela igreja passaria a ser o pastor da igreja. Um é o que planta, né? outro é o que rega, né, pastor? Exatamente, Deus dá o crescimento. Então a gente tem tido nessa bênção. Meus filhos cresceram na igreja, estão servindo ao Senhor. E assim, a gente tem essa alegria de ver Deus operando, Deus agindo e saber que o Senhor tem um plano muito especial. E a questão mais importante
é que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. E ter essa experiência, né, desse novo nascimento, isso muda tudo. Co-herdeiro, co-participante, ou seja, temos essa participação especial na obra. Isso muda tudo. Quando nós nos convertemos ao Senhor e passamos a fazer parte do reino de Deus, Glória a Deus. aí de fato a nossa vida tem um sentido. Então, ministerialmente, o Senhor fez todas essas coisas. Mas a maior de todas as obras não é a que Deus faz através de mim. Porque Deus fez muito mais em mim do que através de mim. Eu não tenho a mínima possibilidade de expressar em palavras a obra que Deus fez em mim. Às vezes, missionária Rosana, penso que também essa seja a sua experiência e de tantos outros servos de Deus, é que às vezes nós temos algo tão glorioso de Deus em nós, uma experiência tão tremenda, uma revelação tão gloriosa da palavra, que nos impacta de maneira tão extraordinária, e a gente não consegue transmitir no nível que ela é. Por isso que Paulo disse, as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem jamais penetrou o coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Quando Paulo diz, olha, que ele ouviu coisas inefáveis que não é lícito dizer ao homem, tenha o aspecto de a gente não conseguir transmitir da maneira que as pessoas possam compreender e nem no nível que a gente recebe. Quando Jesus conversou com Nicodemos, Jesus disse, eu estou te falando de coisa aqui da terra e você não está conseguindo absorver. Imagine se eu te falar das coisas celestiais. Glória a Deus. Então, realmente há coisas que nós recebemos, que elas nos impactam de tal maneira que a gente consegue passar em parte. Como diz Coríntios 13, né? Agora mesmo conheço parte, né? Isso. A gente só consegue Não passar conheço. em parte, Verdade. por conta de tão excelente que é. O que desejo que você que nos assiste agora é que busque ter essa experiência com o Senhor. Aleluia. Abra a mão de você mesmo Glória a Deus. e entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Ele te conduzirá por um caminho extraordinário. Um caminho onde você vai se sentir acolhido, abraçado por Ele e, sobretudo, você se encontrará integrante do céu. Não haverá desespero de se sentir fora. Você já imaginou uma criança que tem medo de alguma coisa? Tem medo de algum tipo de bicho, de um cachorro, de gato, de jumento ou de um cavalo. E ela, quando ela vê aquele animal, ela fica desesperada. Imagine uma criança que é fechada, a porta é fechada, ela é deixada do lado de fora, na companhia de um animal que ela tem medo. O quanto ela desespera, ela luta para entrar e a porta está fechada. Assim será naquele grande dia. Meu Deus. O Senhor está com a porta aberta. Graciosamente Ele abriu a porta para perdoar nossos pecados. Às vezes a gente considera que não peca. Nós consideramos que somos justos. E eu gosto de lembrar do que aconteceu em Lucas 7, no episódio quando Simão convidou Jesus para ir à sua casa para uma refeição. E chegando, posta aquela mesa ali, as pessoas se assentaram em volta da mesa ali, próximo ao chão, e veio uma mulher pecadora e lançou-se aos pés de Jesus e chorava, lavava os pés de Jesus com suas lágrimas, secava com seus cabelos, beijava seus pés e derramava um unguento precioso nos pés de Jesus. E Simão censurou Jesus em seus pensamentos, dizendo, se esse fosse profeta, saberia quem é essa mulher, porque é uma pecadora. Mas como eu disse no início, falando a respeito da minha experiência de ter pedido a Deus em pensamento, então o Senhor, Ele conhece os pensamentos e eu bem sei que isso é verdade. A minha conversão está baseada exatamente em Deus ler pensamentos. Se Deus não lesse os pensamentos, pode ser que eu não seria convencido dos meus pecados.
eu me manteria orgulhoso e preso à minha incredulidade. Mas ele lê pensamentos. Então ele se dirigiu a Simão, falando do credor que tinha 2 devedores. Um que tinha uma dívida grande, outro uma dívida pequena, minúscula. Mas ambos não podiam pagar. Nem o que tinha dívida pequena e nem o que tinha dívida grande. E aquele credor perdoou a ambos e Jesus perguntou: quem é que ama mais esse credor? O que tinha dívida grande ou o que tinha dívida pequena? Toda pessoa inteligente sabe responder essa pergunta. E Simão era inteligente. E disse certamente aquele que tinha maior dívida. Então Jesus olhou para Simão e disse: assim é essa mulher, que muito deve, muito ama. Quem pouco deve, pouco ama. Há pessoas que se consideram justas, e na ótica humana, horizontal, ela é justa. Ela é uma pessoa correta. Ela foi abençoada de tal maneira que não foi submetida a algumas circunstâncias. Ela nasceu em um berço onde pôde ser ensinada a ser correto. Nasceu em um ambiente onde a prosperidade, a riqueza estava. Então ela pôde, desde cedo, ter a melhor escola, frequentar os melhores lugares, vestir as melhores roupas, ter os melhores calçados. Você pode ter nascido em um país com a ética superior à ética do Brasil, com a moral superior à moral do Brasil, com a condição financeira superior ao do Brasil. E claro que há, de alguma maneira, uma arrogância por isso, né? De estar em um lugar com a condição superior, onde as coisas funcionam melhor. Há lugares onde as pessoas têm condições de se preparar intelectualmente mais, e frequentar os centros acadêmicos mais cedo e ter as melhores oportunidades. E não são submetidas, né, à miséria, à pobreza, à fome, coisas que provam, né, o caráter do homem. Algumas pessoas não são submetidas à escassez, a abusos, como eu conheço várias moças que, se não tivessem sido submetidas a abusos, jamais elas estariam na prostituição e nas drogas. Então, outros são preservados e se acham justos. Meu Deus. Aquela mulher foi submetida a situações e circunstâncias totalmente diferentes das de Simão. Mas Jesus disse para aquele homem: eu cheguei em sua casa, você não me saudou com um beijo. Essa mulher, desde que chegou aqui, não deixa de beijar os meus pés. Eu cheguei em sua casa e você não me ungiu com óleo, era um costume também ali. Esta mulher, ela me ungiu com o melhor unguento. Eu cheguei em sua casa e você não me deu água para lavar os pés, era um costume lavar os pés, porque naquele tempo não se andava de BMW e de nenhum outro tipo de veículo. Andava a pé, com as sandálias. Então a poeira tomava os pés. E aí Jesus disse: contudo, esta mulher lava os meus pés com as suas lágrimas e seca-os com os seus cabelos. Às vezes as pessoas pecadoras, elas se chegam a Jesus porque elas se consideram tão carentes e necessitadas do Senhor. E outros, porque não foram submetidos a circunstâncias difíceis, a nenhum tipo de escassez, elas se acham mais justas e menos pecadoras. E algumas são de verdade. Algumas pecam menos do que a outra. Mas eu quero falar para você que não importa o tamanho da dívida. Glória a Deus. A dívida com o pecado não se paga com justiça própria. Não se paga com academicismo. Não se paga andando nos melhores carros. Não se paga com bons costumes. Não se paga com a mesa posta. Não se paga com a educação no trânsito. A dívida que temos com o pecado, apenas o sangue de Jesus pode pagar. Aleluia. Somente. E não importa se você pecou muito ou pouco. Se a sua dívida com o pecado é pequena ou grande. Se você olha para as outras pessoas dos países mais pobres, ou até mesmo as pessoas mais próximas a você, que não têm uma vida tão correta quanto a sua,
eu quero te dizer que a dívida com o pecado, só o sangue de Jesus paga. Eu não sei em qual moeda você paga as suas contas. Se é no euro, no dólar, se é em real, se é em libra, ou qualquer outra moeda do nosso mundo. Eu quero lhe dizer que com ouro e prata, com dólar, euro, libra e real, nós pagamos as contas aqui. Mas eu lhe garanto, não importa o seu comércio. Digamos que você trabalhe com queijo ou com vinhos. Você acha que o banco onde você tem conta aceita que você pague uma duplicata, um boleto com 1 quilo de queijo? Ou a quantidade de queijo correspondente àquele boleto? Você acha que alguém que planta verduras aí no seu país ou na sua cidade pode chegar com 20, 30 quilos, 40 quilos de tomate e dizer assim, vim pagar esse boleto com esse tomate? Você acha que o caixa do banco vai aceitar? Você acha que a fatura do seu cartão de crédito poderá ser paga? Você chegar lá e dizer assim, olha, eu trabalho com tecidos, eu vim pagar aqui a minha fatura com esse tecido. Olha, eu trabalho vendendo cachorros quentes, eu trouxe aqui 200, 300, 400 cachorros quentes para pagar essa fatura. Você acha que é assim? Não se paga. Cada dívida tem a sua moeda correspondente. A dívida com o pecado foi comprada por preço de sangue. Então, no dia que eu compreendi isso, eu não tive outro caminho senão me render a Jesus. Porque a minha dívida só pôde ser paga com o precioso sangue de Jesus. Você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Simão compreendeu aquilo, que aquela mulher, como ele, eram pecadores. A dívida dele era muito menor. Moralmente, aquela mulher era muito mais pecadora, realmente. Aquela mulher cometia muito mais pecados do que Simão. Socialmente, aquela mulher não era bem vista, a sociedade não via ela muito bem. E pode ser que haja pessoas perto de você que pequem muito mais que você. Mas tanto você, que é menor pecador, como as pessoas que você julga maiores pecadores, tanto um pecado quanto o outro, tem que ter perdão do credor. Jesus Cristo, ele pagou o preço dos nossos pecados com o seu sangue. Somente convertendo a ele é que nós teremos uma vida mudada e transformada. O texto que li no começo foi exatamente falando desse amor de Deus. Vede quão grande amor nos amou o Pai, pelo fato de nos chamar filhos de Deus, o que realmente somos. Quem crê em Jesus Cristo é transformado em filho de Deus. É eleito de pecador a salvo. Foi isso que Deus fez comigo. Esse é o grande e maravilhoso milagre da minha vida. Eu era um pecador, um perdido, fora do céu. Agora, pela bondade de Deus, eu sou um salvo em Cristo Jesus, por causa do seu grande amor que me fez seu filho. Que Deus te abençoe, que Deus te faça trilhar por um caminho de se encontrar com Ele. Que o Senhor Jesus te alcance e quebrante o teu coração, no nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Aqui eu absorvendo, bebendo aqui da água desse homem de Deus tão sábio. E você, como eu, não sei quantos aqui em Jaguaquara que não conheciam um pouquinho mais da história do pastor Alessio Lima. Ele está aqui no nosso podcast, uma honra, Pod Cristão, recebendo aqui em Jaguaquara.
esse homem de Deus, pastor Alessio Lima, contando a sua história para você que tinha dúvidas, de repente, onde ele conheceu Jesus, se vinha de berço ou não. Aqui está a história desse homem de Deus, história que impacta, história que inspira, porque olha só, ele aceitou Jesus e ele se associou a um amigo chamado Cláudio. Eu guardei algumas coisas aqui na Sim, minha sim, cabeça, sim. pastor. Tentou fugir do chamado várias vezes, mas a chamada chama, né? A gente fala aqui no Brasil, isso está Isso. muito de moda, aqui essa expressão, e muito bendita, por sinal. O chamado chama e o Chama. chamado atraiu, não teve como fugir, não teve Impossível. como correr. Deus falava até com o carro ali, se aproximando do ônibus. Esse Deus é maravilhoso. Como não se apaixonar por esse Deus? Como não se entregar a um Deus tão grande, como o mesmo pastor falou? O pastor o Deus que lê pensamento, que responde pensamentos. Só o nosso Deus faz isso, onisciente, onipresente, onipotente, esses três atributos que só o Maravilhosos do nosso Senhor. Deus possui. Não é verdade, pastor Verdade, minha Alessio? irmã. Que maravilha, que explanação, porque não foi só, na verdade, não foi só o testemunho do pastor. Eu absorvi aqui, né, explanações teológicas, um homem de Deus, um homem com experiência, um homem de testemunho. Estou muito feliz de verdade, pastor, pela sua presença aqui no Pod Cristão, diretamente de Jaguaquara. E, claro, ele não vai ainda, espera um pouquinho, vocês não saiam daí, porque esse homem de Deus, antes de sair daqui do estúdio, ele vai orar por vocês e também por mim. Claro, eu estou aqui para receber também a Amém. oração e quero lhe agradecer, pastor, por esse tempo, porque eu sei que tempo de pastor é tempo restrito, é tempo comprometido não só com a obra, com a família que Deus lhe entregou para cuidar, mas também com a Amém. sua família e outras coisas na demanda do dia a dia. E ele se apertou um pouquinho aqui e veio, e eu estou muito feliz por isso, de verdade. Minha gratidão, missionária Rosana, e poder estar aqui falando do Senhor e de como Deus me alcançou, né? Até hoje me emociono quando lembro o modo como Jesus me salvou, Glória a né? Deus. É, é algo que realmente marcou a minha vida. Não tem como alguém que conheceu o Senhor recuar. Não há possibilidade. Como diz uma canção, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, Não sabe não viver. sabe viver, né? E você eh, aprender a viver com o Senhor, né? Estar com o Senhor e trabalhar para Deus com amor, né? Amando ao Senhor. Eu quero Fica à vontade, pastor. deixar um texto aqui Amém. que também é, é maravilhoso, que deve fazer parte das nossas reflexões. Em Hebreus, a carta aos Hebreus diz assim, no capítulo 6, a partir do versículo 7. Pois a terra que absorve a chuva, que cai muitas vezes sobre ela, e produz planta útil para aqueles por quem é cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição. O seu destino é ser queimada. Mas acerca de vós, ó amados, ainda que falemos assim, estamos certos de que coisas melhores relativas à salvação, porque Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que mostraste para com seu nome, pois servistes aos santos e ainda os servis. E desejamos que cada um de vós mostre o esforço dedicado até o fim para a completa certeza da esperança, para que não vos torneis indiferentes, mas sejais imitadores daqueles que herdam as promessas por meio da fé e da paciência. Quando Deus fez a promessa a Abraão, jurou por si mesmo, visto não ter outro maior por quem jurar, e disse: por certo te abençoarei e te multiplicarei grandemente. Assim Abraão, tendo esperado com paciência, alcançou a promessa.
Glória a Deus para sempre. O versículo 19 diz assim: essa esperança é para nós âncora da alma, segura e firme, que entra no lugar interior além do véu, onde Jesus entrou por nós como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vejam, rapidamente quero lhes dizer que quando o escritor aos Hebreus diz que nós temos essa bênção, né, como a chuva que rega a terra, e ela produz o pão ao semeador, né, a semente, como está escrito no livro do profeta Isaías, essa terra é abençoada. Nós temos recebido dessa bênção do Senhor, essa palavra de Deus, que é poderosa para transformar a nossa vida, para nos limpar, como disse Jesus. Vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Evangelho de João, capítulo 15. Jesus deixou isso claro, que nós estamos limpos por sua palavra. E uma vez que essa palavra cai sobre nós, nós vamos então dar os frutos do reino de Deus. E o chamado do escritor, minha irmã, é que nós persigamos isto e estejamos firmes até o fim. Eu estava lendo esse texto e me fez lembrar Estevão. Estevão estava ali sendo apedrejado. Ele deu aquele lindo discurso, aquela pregação maravilhosa, aquela explanação da Escritura, e as pessoas se enfureceram com ele e começaram a apedrejá-lo. E quando ele estava prestes a morrer, o céu se abriu. E ele declarou para aquelas pessoas que estavam ali, seus ouvintes: eis que vejo o céu aberto e o Filho de Deus em pé à destra do Pai. Ele se dirige àquela multidão de pessoas que eram seus algozes, né, com hostilidade o apedrejaram, e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. O chamado até o fim nos possibilitará, na nossa partida daqui, encontrarmos-nos diretamente com o nosso Senhor. Quando Paulo diz assim: combati o bom combate, encerrei a carreira, firme até o fim. Firme até o fim. Pedro disse: olha, não tenho a promessa do Senhor por tardia. Não vai tardar, pode ser que pareça que demore, mas não tardará a sua promessa. Porque ele fez a promessa no seu nome, Deus não muda. E nós amamos aquele nome que é acima de todo nome. Esse nome que nós amamos, por quem trabalhamos, é por causa do amor ao nome dele que nós trabalhamos. É por causa do amor ao nome dele que nós estamos firmes. Você está aqui recebendo pessoas, se esforçando, que isso aqui é laboroso, por causa do amor ao nome do Senhor. Para que, do mesmo modo que esse amor tocou seu coração, toque o coração de outras pessoas, a ouvir outros irmãos que, semelhantemente a nós, também foram alcançados por esse amor glorioso, essa obra transformadora que nos tem dado essa esperança. A âncora da nossa alma é a esperança que temos em Cristo Jesus. E aí, o que eu disse a respeito no início, o desespero de uma notícia ruim não alcança o coração de quem tem esperança. Glória a Deus. Você pode ficar triste, pode chorar, isso é natural de nós mesmos. Mas não há o desespero. Porque se Jesus não curar, se Jesus não livrar, como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, saibam que Deus é Deus eterno nos céus e na terra. Os céus se abrirão para nos receber quando nós estivermos na glória eterna. Aconteceram vários assassinatos de cristãos sendo degolados com faca. Eu fico imaginando aqui, minha irmã, até o fim, como diz o texto. Firme até o fim. Dedicados, esforçados até o fim. Duas perguntas poderiam surgir ou podem surgir na vida de algoz dos cristãos. Cadê o Deus dele que nos livra?
Ou então pode surgir a outra pergunta: que Deus é esse? Que mesmo diante da morte, sob o sofrimento e ameaça, essa pessoa não abre mão deste Deus. Glória a Deus. Penso que Saulo refletia sobre isso até o dia que ele se encontrou com o mestre, que perguntou a ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele não teve outra pergunta a fazer, senão uma pergunta que reconhecia a autoridade daquela voz, do Senhor daquela voz. E ele disse: quem és tu, Senhor? E a resposta foi penetrante: eu sou a Jesus a quem tu persegues. E duro para você é resistir aos aguilhões que te prendem agora. Paulo era preso pelos aguilhões do pecado. Agora, ele estava preso pelas cordas de amor do Senhor. E daquele dia, ele foi até o fim. Quem se encontra com o Senhor tem um encontro eterno e para sempre. Abra seu coração para ter esse encontro para sempre com o Senhor. Ele prometeu isso: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Estaremos eternamente com o Senhor. O veremos como Ele é. Ele nos fez seus filhos para o ver como Ele é. Seremos semelhantes ao nosso Pai Celestial. Então, abra seu coração para ter essa experiência real com o Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. Pode ser que você esteja desmotivado, em desespero, sobrecarregado, angustiado, em depressão, sem dormir, endividado, com problemas familiares terríveis, oprimido. Há um convite do Senhor para você agora. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Estas são as palavras do Senhor Jesus para você. Como um dia me alcançou, alcança também você. Deus te abençoe. Amém. Vamos amém. então orar. Glória a Deus. Vamos orar, pastor. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, Jesus. louvamos ao teu nome Sim, magnífico Jesus. pela bênção de estarmos aqui Oh, meu reunidos. Deus. Obrigada, Jesus. Quero te agradecer pela vida da tua serva missionária, que saiu do outro lado do mundo para vir para a sua terra, quando ela poderia, Senhor, estar passeando, descansando, viajando, indo às praias. Por amor ao teu nome, ela reservou esse espaço e esse tempo comigo e tantos outros irmãos para ouvir a respeito da tua obra prodigiosa para resgatar perdidos como eu. Eu te agradeço porque o Senhor me salvou. Te agradeço porque essa pessoa está do outro lado, recebendo estas palavras. E eu rogo que o Senhor salve esta alma. Eu rogo que o Senhor abençoe esta vida, abençoe esta família, este homem, esta mulher, este rapaz, esta moça, este empresário desesperado que pensa até mesmo em tirar sua própria vida porque os negócios não deram certo. Esta moça que está angustiada porque não vê perspectiva, este rapaz que não consegue fazer a sua vida alavancar. Esta pessoa que se sente a pior de todas as pessoas. Que tu venhas agir e salvá-la, refrigerar esta alma e alcançar este coração. Aqueles orgulhosos, Pai, que precisam conhecer a humildade. As pessoas que estão cansadas de sofrer, que elas se apeguem a esse texto de Mateus 11, 28. Que elas venham ao Senhor e que o Senhor abençoe a todos. Abençoe a família da missionária.
Rosana. Abençoe a casa da tua filha, abençoe a igreja onde ela congrega, abençoa o seu pastor, abençoa, meu Pai amado, seus irmãos, o seu ministério. Abençoa a tua serva, abençoa todos que estão conosco. Que o Senhor alcance estas vidas para que elas também proclamem o Evangelho com coragem e com amor. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluias. Obrigado, pastor Alessio Lima, por esse tempo precioso. Que Amém. Deus continue abençoando sua vida, Amém. seu ministério, porque com certeza tem muito chão ainda Amém. pela frente. Um abraço à missionária Zoraida, à amada igreja ali. Que Deus os abençoe, Amém. a Santa Grei do Senhor. E obrigado a você que esteve até agora aqui conosco no Pod Cristão, acompanhando o testemunho de vida do pastor Alessio Lima, aqui de Jaguaquara, Bahia, que é cidade dele, também cidade minha, Sim. e cidade de muitos irmãos que sentaram aqui conosco nesse tempo que estive aqui em Jaguaquara, Bahia. E só agradecer ao Senhor. Nós temos só a agradecer, né, pastor? Muita gratidão a Deus. Muita Que- gratidão ao Senhor. Que daremos ao Senhor por Por tantos bens Tantos tem- benefícios, né? que tem feito para o seu povo. Glória a Deus por isso. Meus amados, pegue esse testemunho aqui do pastor, espalhe aí no seu grupo. Eu sempre falo isso, grupo da igreja, grupo de amigos, que com certeza tem alguém aí que vai ouvir esse testemunho e Deus vai falar. Fora as pessoas que estão nos ouvindo, nós recebemos feedbacks de vários lugares. Temos nos comentários aí, as pessoas deixam escrito aonde o testemunho chegou, pessoas de Portugal, da França. Nós acompanhamos nosso gráfico aqui do YouTube, chega em Moçambique, Estados Unidos, Flórida, enfim, Brasil, todos os lugares aqui do Brasil têm nos visto, têm nos assistido. Há conversões, pastor, Que pessoas que maravilha. ouviu aí o testemunho e disse, estou voltando para Jesus. Glória a Deus. Então, essa aqui é a meta do canal, que o nome do Senhor seja, né, grandemente edificado. Em nome de Há um salmo que eu gosto Jesus. muito, e nesse aí salmo diz que contarei, né, e cantarei as obras do Senhor. Amém. E é isso que esse programa faz, contar as maravilhas do Senhor. E a gente sabe que palavra de Deus não volta vazia. Sim, a gente, claro que está se referindo à palavra, né? Que a Sim. palavra do Senhor não volta vazia, mas os testemunhos são baseados na palavra, na mudança de vida que recebeu desse livro, o livro mais precioso que há sobre a face da terra, que é a palavra do Senhor. Amém, meus amados? Nos vemos, se Deus quiser, no próximo episódio. Aqui, Pod Cristão, você pode contar o seu milagre. Nos vemos no próximo programa, claro, se Deus quiser. Que Deus os Amém. abençoe. Porque você pode